Muito bem, estamos de volta, continuando nossa prova da Polícia Federal. Vamos em frente? A fim de solucionar o litígio, atos sucessivos e concatenados são praticados pelo escrivão. Entre eles estão os atos de comunicação, os quais são indispensáveis para que os sujeitos do processo tomem conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento e se habilitem a exercer os direitos que lhes cabem e a suportar os ônus que a lei lhes impõe. No que se refere ao texto acima, julgue os itens subsequentes. Questão número 12. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda, e o trecho, tomem conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento, fosse, por sua vez, substituído por conheçam os atos havidos no transcurso do acontecimento. Olha só, o aluno esperto, o aluno que está estudando e que está com isso pronto na sua cabeça, eu li a questão toda. O aluno nem ia ler tudo. Eu li, porque eu estou com ela aqui, eu li tudo. Mas o aluno ia fazer isso, quer ver? Vem comigo. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar... Parei, eu não vou nem continuar lendo, eu vou perder tempo. O tempo para mim é valioso. A fim de solucionar. A fim de dar solução. Gente, esse a fim de, quando eu uso com sentido de finalidade, e esse é o sentido, só pode ser escrito separadamente. A fim de. Quando ele reescreve, ele já começa errando. Ele põe o a fim junto. Eu já marco errado, eu nem continuo a ler. Eu vou perder tempo, eu já sei que está errada. Eu não posso escrever o afim ali com sentido de finalidade junto. Augusta, mas existe o afim junto? Existe. O afim junto é de afinidade. Por exemplo, se eu digo assim, eles nunca discutem, sempre têm ideias afins. Ideias afins, é junto. Por quê? São ideias similares, em acordo, em consonância, tá? Então, o afim junto existe, mas não tem absolutamente nada a ver com finalidade. E o que ele diz aqui é, a fim de solucionar. Isso aqui é finalidade. Então, de cara, quando ele faz isso, ele já errou. Número 12, errada. Ok, gente? Então é isso que eu digo, o aluno tem que ser esperto. Ele já viu o erro gritante ali, ele tem certeza de que aquilo está errado, ele marca logo errada e vai em frente. Questão número 13. Na linha 3, gente, não sei se é linha 3, porque na hora de formatar, às vezes muda, mas está próximo. Na linha 3, a correção gramatical do texto seria mantida caso a expressão os quais fosse substituída por que, ou fosse suprimida. Vê bem, vai entendendo. Ficaria correto se eu trocasse os quais pelo que. Ou se os quais, se essa expressão fosse suprimida. Desde que, nesse último caso, fosse suprimida também a forma verbal são. Então, vamos entender o que a banca está perguntando. Eu poderia, primeira opção, trocar os quais pelo que. É a primeira coisa que a banca propõe. Ou então, eu tiro os quais do texto e aí tiro também o são. Eu tiro os quais e aí, se eu tirar os quais, eu tenho também que tirar o são. Vamos voltar ao texto. Não dá para fazer sem voltar ao texto. Vamos procurar os quais aí. Espera aí. Passei batida pelo... Aqui. Vamos ver. Aqui, gente, ó. Entre eles estão os atos de comunicação, os quais são indispensáveis. Então, vamos fazer primeiro a primeira substituição que a banca propõe. Entre eles estão os atos de comunicação que são indispensáveis para que os sujeitos do processo tomem conhecimento. Tirei os quais e troquei por que são indispensáveis. Ok? Ok.
Agora vamos fazer a segunda opção que a banca deu. Tirar os quais, mas aí também tirando o são. Vamos ver se fica certo. Entre eles estão os atos de comunicação, vírgula, indispensáveis para que os sujeitos do processo tomem conhecimento dos atos acontecidos. Gente, eu poderia tirar os quais e aí tirar o são? Poderia, olha como fica. Entre eles estão os atos de comunicação, aí eu tiraria isso e tiraria isso. Então ficaria assim, entre eles estão os atos de comunicação indispensáveis para que os sujeitos do processo tomem conhecimento. Gente, ficaria perfeito. Então, eu tanto poderia trocar os quais pelo que, como poderia tirar os quais, tirar o são. Então, vamos lá. Questão número 13. Corretíssima. Muito bem. Questão 14. O trecho, os sujeitos, lhes impõem, poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Vamos ler primeiro esse trecho que vai de os sujeitos até impõem, para nós nos lembrarmos do que ele diz. Aqui está, ó. Os quais são indispensáveis para que os sujeitos do processo tomem conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento e que se habilitem a exercer os direitos que lhes cabem e a suportar os ônus que a lei lhes impõe. Muito bem. Então, poderíamos reescrever esse trecho assim. Cada um dos sujeitos do processo tome conhecimento dos atos acontecidos no correr do procedimento e se habilite a exercer os direitos que lhes cabe. Epa, já tem um erro aí de concordância, ó. Os direitos que cabem a eles. Então, é cabem. Os direitos que cabem a... Então, já vi que está errada. De cara, seja esperto, não é? Muitas vezes o trecho está capcioso, você tem que voltar, trocar uma coisa, uma palavrinha de cada vez para ver. Mas aqui, só de ler o trecho proposto, antes de voltar ao texto para substituir, você já vê que existe um erro grosseiro de concordância verbal. Direitos que cabem a eles. O a eles é o lhes, só que o verbo tem que ficar no plural concordando com direitos. Então eu já vi que está errada essa reescritura. Número 14. Erradíssima. Ok? Muito bem. O processo penal moderno, tal como praticado atualmente nos países ocidentais, deixa de centrar-se na finalidade meramente punitiva para centrar-se antes na finalidade investigativa. O que se quer dizer é que, abandonado o sistema inquisitório, em que o órgão julgador cuidava também de obter a prova da responsabilidade do acusado, que consistia, a maior parte das vezes, na sua confissão, o que se pretende no sistema acusatório é submeter ao órgão julgador provas suficientes ao esclarecimento da verdade. Evidentemente, no primeiro sistema, a complexidade do ato decisório haveria de ser bem menor, uma vez que a condenação está atrelada à confissão do acusado. Problemas de consciência não os haveria de ter o julgador pela decisão em si, porque o seu veredito era baseado na contundência probatória do meio de prova mais importante, a confissão. Um dos motivos pelos quais se pôs em causa esse sistema foi justamente a questão do controle da obtenção da prova. A confissão, exigida como prova plena para a condenação, era o mais das vezes obtida por meio de coações morais e físicas. Esse fato revelou a necessidade, para que haja condenação, de se proceder à reconstituição histórica dos fatos, de modo que se investigue o que se passou na verdade, e se a prática do ato ilícito pode ser atribuída ao arguido, ou seja, a necessidade de se restabelecer, tanto quanto possível, a verdade dos fatos, para a solução justa do litígio. Sendo esse o fim a que se destina o processo,
é mediante a instrução que se busca a mais perfeita representação possível dessa verdade. Getúlio Marcos Pereira Neves, valoração da prova e livre convicção do juiz. Muito bem. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens que se seguem. Questão 15. Seriam mantidas a correção gramatical e a coesão do texto, caso o pronome os, em não os haveria de ter, fosse deslocado para imediatamente depois da forma verbal ter, escrevendo-se tê-los. Gente, essa questão pega, hein? Se o aluno não está muito seguro, ele tropeça. Você aprende que existem elementos atrativos, elementos que atraem os pronomes para o lado deles. Existe uma série deles, não é? Vamos lembrar alguns. Pronome relativo atrai o outro pronome para o lado dele. Augusto, eu não estou entendendo nada que você está querendo dizer. Quer ver? Olha essa frase que eu vou pôr aqui na telinha branca. Se eu digo isso, quer ver? Comprei o carro que indicaram-me. Coloquei o pronome aqui no fim do verbo. Essa frase está certa ou está errada? Errada. Sabe por quê? Porque eu tenho aí um pronome relativo, que é o que? Comprei o carro, o qual, lembra? Sempre que eu posso substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo. Bom, em sendo pronome relativo, ele atrai o outro pronome para o lado dele. Então, o certo seria, comprei o carro que me indicaram. Este que puxa este me. Então, continuando, existem vários elementos que atraem outros pronomes para o lado deles. Pronomes relativos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, advérbios, enfim, existem vários elementos que são atrativos. Aliás, se você não está lembrando disso, dá uma olhadinha na gramática. Qualquer livro de português, qualquer gramática tem isso. Os elementos, procure o capítulo que fala em uso e colocação dos pronomes. Lá você vai encontrar isso. Quando fazer a próclise, quando fazer a ênclise, quando fazer a mesóclise. E aí vão aparecer para você os elementos que atraem os pronomes. Então, entre eles eu tenho o pronome relativo, os advérbios e tal. Bom, aí o aluno decora. Advérbio é elemento atrativo. Vou dar um outro exemplo, vem comigo. Aí eu escrevo isso, ó. Não posso vender as joias. Aí eu quero substituir as joias por um pronome. Como eu tenho aqui o advérbio, eu penso assim, o advérbio puxa o pronome. Então eu só posso escrever não as posso vender. Só posso escrever isso, não. Essa é uma das opções. Vem comigo, ó. Não as posso vender. Tudo bem? O não puxou esse pronome. Só que eu tenho dois verbos aqui. E o segundo verbo dessa locução está no infinitivo. E o infinitivo sempre aceita a ênclise. É, Augusta? É. Mesmo havendo aquela preposição lá na frente? Sim. Preposição. Mesmo havendo o advérbio? Sim. O advérbio mandou no primeiro verbo. O segundo verbo está no infinitivo e ele aceita a ênclise. Então, eu poderia sim escrever. Não posso vendê-las. Eu poderia fazer a ênclise aqui. Então, vamos voltar à nossa questão. Ele está dizendo, ó, seriam mantidas a correção gramatical e a coesão do texto, caso o pronome os em não os haveria de ter, fosse deslocado para imediatamente depois da forma verbal ter. Veja que eu tenho dois verbos aqui, ó.
Eu fiz a próclise aqui, eu não, né? Quem escreveu o texto. O não puxou o pronome, mas eu poderia sim fazer a ênclise do segundo verbo e escrever isso. Não haveria de tê-los. Então isso aqui estaria correto. Seriam mantidas a correção gramatical e a coesão? Sim. Número 15, corretíssima. Cuidado com isso. Então, se você errou essa questão porque não se lembrava desse detalhe, olhou o não e achou que só poderíamos ali fazer a próclise, faça uma revisão nisso, não é? Porque se eu tivesse, olha bem, se eu tivesse um verbo só, não encontrei as joias, eu só poderia dizer, não as encontrei. Só que aqui eu tenho uma locução verbal, eu tenho dois verbos. O não puxou no primeiro verbo, não os haveria de ter. Mas como eu tenho um outro verbo e esse verbo está no infinitivo, eu posso fazer a ênclise nele. Não haveria de tê-los. Ok? Então vamos adiante. Questão 16. Infere-se do emprego das expressões tanto quanto possível e a mais perfeita representação possível que a instrução processual nem sempre consegue retratar com absoluta exatidão o que aconteceu na realidade dos fatos. Gente, só de olhar essas expressões você já vê que é isso mesmo, porque ele diz assim, ó, infere-se, quer dizer, deduz-se, conclui-se do emprego dessas expressões. Quer dizer, quando o autor escreveu e usou essas expressões, tanto quanto possível, ou então a mais perfeita representação possível. Gente, ele está deixando claro que como ele disse, dentro do possível. O que se pode fazer. Ele quer dizer que a instrução processual nem sempre consegue retratar com absoluta exatidão o que aconteceu realmente naquele fato. Qual a realidade do fato. Está certa. Quando ele usou tanto quanto possível, quer dizer, mesmo que eu não consiga a perfeição, tanto quanto possível. Então, número 16, certa. Número 17. Depreende-se do texto que é praticado atualmente, ao menos nos países ocidentais, um método investigativo, no qual a contundência probatória da confissão é suficiente para ensejar a condenação do arguido. Gente, depreende-se do texto que é praticado atualmente, ao menos nos países ocidentais, o método investigativo. Vamos voltar ao texto aqui? Olha só, vamos ver esse pedacinho aqui. Um dos motivos pelos quais se pôs em causa esse sistema foi justamente a questão do controle da obtenção da prova. A confissão, exigida como prova plena para a condenação, era o mais das vezes obtida por meio de coações morais e físicas. Esse fato revelou a necessidade, para que haja condenação, de se proceder à reconstituição histórica dos fatos, de modo que se investigue o que se passou na verdade e se a prática do ato ilícito pode ser atribuída ao arguido, ou seja, a necessidade de se estabelecer, tanto quanto possível, a verdade dos fatos para a solução justa do litígio. Sendo esse o fim a que se destina o processo, é mediante a instrução que se busca a mais perfeita representação. Não, peraí, o que eu quero não está aqui. Tá. Vamos ver aqui, ó. O processo penal moderno, tal como praticado atualmente nos países ocidentais, deixa de centrar-se na finalidade meramente punitiva para centrar-se antes na finalidade investigativa. O que se quer dizer é que, abandonado o sistema inquisitório, em que o órgão julgador cuidava também de obter a prova da responsabilidade do acusado, o que se pretende no sistema acusatório é submeter ao órgão julgador provas suficientes ao esclarecimento da verdade. Então, o processo penal moderno, tal como praticado atualmente nos países ocidentais, e aí ele vai. Evidentemente, no primeiro sistema, a complexidade do ato decisório haveria de ser bem menor, uma vez que a condenação está atrelada à confissão do acusado. Problemas de consciência não os haveria de ter o julgador pela decisão em si,
porque o seu veredito era baseado na contundência probatória do meio da prova mais importante, a confissão. Um dos motivos pelos quais se pôs em causa esse sistema foi justamente a questão do controle de obtenção da prova. A confissão, exigida como prova plena para condenação, era, mais das vezes, obtida por meio de coações, papapá. Então, olha bem, ele está dizendo aqui o seguinte: depreende-se do texto que é praticado atualmente, ao menos nos países ocidentais, um método investigativo no qual a contundência probatória da confissão é suficiente para ensejar a condenação do arguido. Gente, depreende-se do texto que é praticado atualmente, ao menos nos países, um método investigativo no qual a contundência probatória é isso? Claro que não. Não é isso que o texto me diz? Errada. 18. A argumentação do autor centra-se nessas duas ideias: condenação da imputação da pena baseada na confissão do acusado e valorização da instrução processual na busca de provas suficientes para uma solução justa do litígio. A argumentação do autor centra-se nessas duas ideias: condenação da imputação da pena baseada na confissão do acusado, também não é isso, vai mais do que isso, e valorização da instrução processual na busca de provas, isso aí sim, mas aí se você ler com atenção, você vê que vai mais do que isso. 18, errada. O segundo período, quer dizer, na verdade, quando ele diz aqui, ó, que a argumentação do autor centra-se só nessas duas ideias, não, ele mostra que existem outros tantos pontos que devem ser levados em consideração, enfim. O segundo período do primeiro parágrafo, gente, segundo período é a segunda frase do primeiro parágrafo, estaria gramaticalmente correto se fosse reescrito da seguinte forma: segundo período do primeiro parágrafo. Vamos voltar ao texto, procurar o segundo período. Espera aí. O primeiro período vai até aqui. Então, o segundo período. O que se quer dizer é que, abandonado o sistema inquisitório, em que o órgão julgador cuidava também de obter a prova de responsabilidade do acusado, o que se pretende no sistema acusatório é submeter ao órgão julgador provas suficientes ao esclarecimento da verdade. Bom, então, vamos ver. Questão 19. Esse segundo período estaria gramaticalmente correto se fosse reescrito da seguinte forma: quer-se dizer que, não mais vigorando o sistema inquisitório, no qual o órgão julgador cuidava também de obter a prova da responsabilidade do acusado, a qual consistia, no mais das vezes, na sua confissão, o que se almeja no sistema acusatório é fornecer ao órgão julgador provas bastantes ao esclarecimento da verdade. Bastantes, Augusta, quer dizer, muitas provas, provas suficientes. Está certo o número 19. Questão 19, certa. Muito bem. Com relação à função e à linguagem das correspondências oficiais, julgue os itens seguintes. De novo, lá vem as questões de redação oficial. Número 20. Formas de tratamento, como Vossa Excelência e Vossa Senhoria, ainda que sejam empregadas sempre na segunda pessoa do plural e no feminino, exigem flexão verbal na terceira pessoa. Além disso, o pronome possessivo que faz referência ao pronome de tratamento também deve ser o de terceira pessoa. E o adjetivo que remete ao pronome de tratamento deve concordar em gênero e número com a pessoa, e não com o pronome a que se refere. Então vamos lá, vamos ler de novo com atenção. Formas de tratamento, como Vossa Excelência e Vossa Senhoria, ainda que sejam empregadas sempre na segunda pessoa do plural, é o vós, né? E no feminino, exigem flexão verbal de terceira pessoa. O que a banca quer dizer para mim?
mesmo que eu use o pronome Vossa Excelência ou Vossa Senhoria, eu tenho que usar o verbo na terceira pessoa do singular. O que ele quis dizer com isso, Augusto? Eu não posso dizer assim. Vossa Excelência, pretendeis fazer a reforma no hospital? Não, não é porque eu usei Vossa Excelência que eu tenho que dizer pretendeis, que eu tenho que flexionar o verbo na segunda do plural. Não, eu uso Vossa Excelência, eu uso Vossa Senhoria, mas o verbo fica na terceira do singular. Vossa Excelência pretende reformar os hospitais? Vossa Senhoria deseja aumentar a verba? Então, ok até aí. Terceira, além disso, o pronome possessivo que faz referência ao pronome de tratamento também deve ser de terceira pessoa. Sim, eu falo assim, por exemplo, Vossa Excelência pretende manter sua equipe de assessoria. Eu não digo vossa equipe, eu digo sua equipe. Então, o pronome possessivo também é de terceira pessoa. E aí, e o adjetivo que remete ao pronome de tratamento deve concordar em gênero e número com a pessoa e não com o pronome a que se refere. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o que a banca quis dizer com isso? Você fala Vossa Excelência. Se você está se dirigindo a um homem, a um governador, por exemplo, não é porque você usou Vossa Excelência que você vai dizer Vossa Excelência parece preocupada. Não. Se é um homem, você vai dizer Vossa Excelência parece preocupado. Estou falando com um governador. Agora, obviamente, se estou falando com uma autoridade, chamei de Vossa Excelência, mas é uma mulher, eu vou dizer Vossa Excelência parece preocupada. Ok? Então a número 20 está correta. Deixa eu colocar aqui. Número 20, correta. 21. Para a comunicação entre autoridades de um mesmo órgão, emprega-se o memorando, expediente cuja tramitação apresenta como principais características a rapidez e a simplicidade. Gente, vocês viram que eles colocaram essa questão igual, não é? Na outra prova, igualzinha. Para a comunicação entre unidades de um mesmo órgão, emprega-se o memorando. Expediente cuja tramitação apresenta como principais características realmente a rapidez e a simplicidade. Número 21, correta. Ok. Questão 22. O emprego do padrão culto da língua em expedientes oficiais é justificado pelo alto nível de escolaridade daqueles que os redigem e daqueles a quem se destinam. Gente de Deus, claro que não, né? Ridícula essa questão. Quer dizer que eu tenho que usar o padrão culto da língua numa redação de um documento oficial? Porque eu sou uma pessoa com alto grau de escolaridade e quem vai receber o meu documento também? É óbvio que não. Número 22, erradíssima. Número 23. A formalidade de tratamento empregada para se dirigir ao destinatário de uma comunicação oficial varia de acordo com a relação existente. Gente, igualzinha aquela outra, não é da outra prova, ó. Varia de acordo com a relação existente entre quem a expede e quem a recebe. Isso equivale a dizer que a hierarquia presente entre os interlocutores é determinante para a escolha adequada dos pronomes de tratamento adotados no texto? Claro que não. Mesmo que você conheça a pessoa há 15 anos, mesmo que você seja íntimo, se é um documento oficial, você tem que manter a formalidade naquela redação do documento, não é? Então, a formalidade de tratamento empregada para se dirigir varia de acordo com a relação existente entre você e, claro que não, 23, errada. Muito bem, 24. Ah, não, peraí, agora vem outras? Então, deixa eu voltar aqui. Gente, olha só, vocês observam que eles repetem muito as mesmas cobranças na parte de redação oficial. Muito. A parte de uso dos pronomes sempre é muito cobrada. Então, quando você estiver lendo o manual de redação da presidência, dê uma atenção especial a essa parte dos pronomes. Quais os pronomes adequados? Aqui, autoridades. Qual o tipo de a flexão verbal? Qual o fecho correto? Lembra que nós corrigimos na última aula questões de redação oficial que falavam da história do fecho? Para tal, se é superior a você, você tem que fechar com respeitosamente. Se é alguém da mesma hierarquia ou abaixo de você, basta
atenciosamente, enfim. Então, a banca cobra sempre os mesmos pontos, né? Então, lendo isso, dê carinho a essas partes do manual, tá bom? No próximo bloco, nós continuamos com as nossas questões. Até já.